estamos aqui para mais um episódio aqui da TV Céu, com muita novidade. Fica aí, temos um convidado mais do que especial. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo o teu. Céu. Eu não duvido não, que não foi por acaso. Nosso amor bateu na porta, que sorte a nossa. Ai, 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 ai. Novidades no dia de hoje, sim, para esse episódio, olha Nos só. churrascos da Céu, é essa música que impera lá. Ainda vim a caráter hoje para esse convidado que trouxe com ele, sim, né, a viola e muitas histórias, porque hoje tem um episódio impressionante. Vamos falar sobre histórias, vamos falar sobre tecnologia, sobre odontologia, e temos a estreia dele nesse episódio pela primeira vez aqui na TV Céu, né? Nosso Dr. Vitor Ushikawa. Seja muito bem-vindo. Valeu, Hugo. Obrigado aí. Mano. Tamo junto. É tudo muito novo pra mim, né? Câmeras e tal. Quem tá acostumado mais a ficar nos bastidores. Mas estamos aí. E aí? Convite aceito. É um desafio sempre, né? Para a gente poder estar aqui na frente das câmeras. Estamos trazendo, né? Fazendo uma série com todos os profissionais que trabalham, que fazem parte do time Céu, para a gente possa conhecer quem é esse ser humano, quem é esse profissional, quem é essa pessoa que está atendendo você quando você está lá. E hoje você está com o mago, você está com o monstro, você está com a lenda, o boneco, como dizem assim, o boneco assassino dos sorrisos, aquele menino que faz a grande transformação, faz tudo acontecer. É de verdade uma lenda, uma mão abençoada quando o Papai do Céu falou assim, você vai ser dentista? Não, você vai transformar a vida das pessoas através do sorriso, você vai ser um protesista. E ainda deu um tapinha grande, assim, ó, pá! Abençoou com força. É ou não é? Graças a Deus, graças a Deus. É uma área que eu me identifiquei desde o primeiro dia de aula, sim, foi a parte do sorriso, é o que aparece. Não queria ficar lá na cirurgia, no canal, que ninguém percebe. A cirurgia foi boa? Ninguém quer saber. O povo quer saber do dente final ali. E aí eu me dispus a fazer essa parte aí. É a parte que aparece. Da gengiva para fora é comigo. É a estética branca que a gente Isso chama. aí. Né, hoje, com muita alegria, estamos aqui com o Dr. Ushikawa. Nós gostaríamos de saber, né, para a gente já começar, né, Vitão? Aqui nós já estamos com viola, com bate-papo, até o vestuário veio de acordo com o rock and roll, né? Mudando, se adaptando, cenário aqui, ó, novo podcast. Aliás, despedida desse cenário aqui em breve, cenário novo, sempre trazendo novidades, vestuário novo, convidado novo, histórias novas, sempre um episódio com muita novidade para você. Mas nós gostaríamos muito de saber quem que é o Dr. Vitor, né, esse profissional que faz parte do time lá da Céu. Olha, eu sou formado aí há um bom tempo, desde 2013, especialista há 7 anos na parte de prótese, e é isso, Lugão. Mas vamos contar um pouco da história aí. Você se formou aonde, Vitão? Me formei na faculdade Uningá, né, e desde do princípio lá, eu me espelhei num cara que chama Fabiano Marçom, que é um amigo seu de longa data aí, e ele já me apresentou uma odontologia diferente, assim, mostrou a dificuldade de você realmente transformar um sorriso, deixar ele de forma harmoniosa, natural, parecer que não foi mexido, né? E ele é uma grande referência para mim na odontologia. No início ali, ele me ajudou bastante para me identificar na área. São perguntas que a gente fica se questionando, né? Principalmente quando a gente está fazendo a graduação. No meio do curso, são tantas especialidades, né? A primeira, que curso que eu vou fazer? Vou fazer odonto, beleza. Aí daí que você entra na odonto, você acha que tua última decisão já foi tomada? Não, você tem mais agora umas 10 possibilidades, né?
Qual especialidade eu vou fazer? Né? Então, e aí eu fiquei realmente apaixonado lá atrás pela estética dental, assim, pela anatomia, pela coloração e as diferentes técnicas que existiam naquela época, né? E aí fui apresentado de forma bem inicial no Dental Smile Design, né? Que era só a parte de 2D, foto, né? Fotografia, uma montagem ali, um planejamento prévio de imagem e depois passar essas informações tanto para o paciente quanto para o profissional que executar, entender a nossa linha de raciocínio, né? E ali montei inclusive consultório lá atrás, né? Há 13 anos na estrada e a gente já rodou um pouquinho nesse chão aí E aí eu comecei a mexer com essa parte de DSD e sempre analisando o futuro, né, da odontologia, que é a parte que a gente vai entrar aí do mundo digital, né? Mas eu fiz o curso de DSD também, era o grande mentor, como é que era o nome dele que ele fazia? O Chris Coachman, né? Aí eu já parti. E trouxe um brasileiro, né, que fez assim, desenvolveu isso. Cheguei a fazer o curso, era uma tecnologia que você tinha no PowerPoint, daí template, nossa, era para a gente conseguir demonstrar e fazer um planejamento, paciente, né, uma simulação. Isso nós estamos falando de 2010, 2011, 14, 15 anos atrás. E hoje nós vamos trazer para você que está nos assistindo aqui no episódio, o que a odontologia tem hoje de mais avançado em tecnologia digital. Tudo de planejamento, laboratórios, escaneamento, fresadora, design, CAD, é um tanto nome diferente. Algo, mas não molda mais aquela massinha que engolia. Não, mudou. Mas não faz mais na mão? Faz também, mas tem uma máquina que faz, tem um robô que opera, que desenha o teu dente. Então, a odontologia, ela está se tornando cada vez mais digital. Nós estamos no meio desse turbilhão e muita dúvida existe. Então, você vai saber nesse episódio de hoje, direto com o nosso especialista, que inclusive tem um grande diferencial, né? Ele é dono também, proprietário de um laboratório de prótese, inclusive é o laboratório que nos atende lá na CEL. Está dentro da clínica, né? Pertence ali à estrutura física, ao nosso prédio. Então, como é que é também essa experiência de você estar dos dois lados, né? Que você está atendendo um paciente na boca e ao mesmo tempo você está lá no laboratório, vamos mudar aqui, faz assim. Como é que é essa vida doida? É pressão dos dois lados, né? Você só não satisfeito só em atender e entregar o caso, é responsável também pelo caso feito fora da boca do paciente, né? Nosso laboratório é especializado só em cerâmica, né? Só na parte de porcelana. E mediante a evolução da odontologia, né, a gente começou a buscar isso, né? O Hugo, que é o frontman da clínica, ele desde o início ele já tinha scanner, né, na clínica que não precisava moldar, mas é um scanner mais focado em ortodontia, né? E aí ele falava, Vitor, usa o scanner. Eu ia lá e não me atendia muito bem. E aí relutei nós estamos 5 anos juntos, né, Hugo? Os 4 primeiros anos não, o início da nossa jornada, você falou, temos scanner aqui, por que você não usa? Né? Porque... De uma forma geral, todos os colegas existiram bastante. E, cara, o scanner, por incrível que pareça, ele já existia e estava sendo treinado em 1985, cara. A gente acha que é novo, mas teve um chão para funcionar, assim como os implantes também, né? Os implantes no começo eram agulhados, assim, era uma técnica muito arcaica. Martelado. E aí o scanner também era assim, você jogava um pó de óxido na boca do paciente para ele tirar a umidade, tirar a reflexão, né? E aí ele escaneava. Imagina, o paciente parecia que tinha feito bochecho com glitter. Era terrível, né? Imagina. Fazia o bochecho com aquilo. Pó, e aí... E a chance ainda de dar errado ainda era grande, né? E nisso se perpetuou por anos, assim, a odontologia, todo mundo que é colega sabe que tudo que é novo na odontologia a gente deixa os outros testar primeiro e a gente
vai embarcando depois que já está funcionando, né? Ser um pioneiro, assim, às vezes é meio arriscado quando a gente fala aí de 20 anos de clínica, né? Então, aí o Hugo fala, pô, vamos escanear, né? Só que daí a gente não confiava no scanner, tinha que moldar do mesmo jeito. Aí o paciente sofria 2 passos, né? E aí, com a evolução do scanner, aí ele parou de ser fotografia, assim, começou a ser ele é tipo uma filmagem, como se fosse um vídeo. E aí ele passou a ser mais fiel e mais orgânico na forma de escanear, dá menos trabalho. E a fidelidade dele é muito boa, né? Antigamente, quando a gente ia fazer um curso de especialização, a gente ia para aprender a moldar. Os princípios básicos, às vezes, a gente já sabia na graduação, eles ensinam como tem que ser o preparo, como tem que ser a mecânica do negócio, mas o que diferenciava um dentista bom do dentista ruim era a moldagem. E hoje, com a tecnologia, a odontologia, que era muito técnica, né, de manual, do cara ser habilidoso, ela está conseguindo melhorar isso. Quem tinha dificuldade de moldagem, hoje com o scanner ele passa a equivaler um cara que molda bem, né? E aí a gente comprou o scanner ali na Cell e começamos a usar tem um tempo já, mediante ainda a associação com um laboratório ali, né, que recebe esse arquivo, digitaliza os modelos, acaba imprimindo numa impressora 3D, desenha no Exocad ali o dentinho, se for um dente, 2 dentes, consegue fazer todo um planejamento digital. Se necessário, a gente imprime esse dente ainda como teste, testa, com ele aprovado, modelo, formato, tudo ok, a gente transfere ele para um material, que daí é a zircônia, né? E acaba fazendo aplicação de cerâmica, devolvendo não só a estética, mas a função, né? E a durabilidade do caso. Você trouxe, inclusive, né? Nós temos um vídeo, porque diz que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então nós vamos ver aí o Dr. Vitor apresentando para nós. Esse aí é o meu cantinho lá na Cell, né? Um andar que a gente tem lá só para prótese, né? Muito completo, por sinal, ali. O scanner tá lá no fundo, lá. Parece um notebook. E ali é um scanner propriamente dito, né? E aí, explica para nós. Esse scanner, então, a gente coloca ele na boca do paciente, escaneia os arcos, né? Ele vai direto em forma digital ali, a gente consegue ver a imagem, né? Ali no caso são os implantes que foram realizados. Isso, foram implantes que já estão cicatrizados, né? Vai ser feito aí uma prótese de cerâmica aí, um protocolo superior e inferior. Olha aí. Né? Aí a parte de baixo. Após ele escaneado, né? A gente envia esses arquivos para o laboratório. No laboratório a gente desenvolve o planejamento, né? Todas as provas que são necessárias. Aí, no caso, é a simulação do que vai ser a prótese, é isso? Isso aí é a prótese desenhada no Exocad. Aí já é um programa com o tamanho do dente, o formato, isso aí você já está dentro do laboratório, né? Isso aí. Essa é uma impressora, né? Hoje a gente não trabalha mais com modelos de gesso, então, como é tudo digital, a gente acaba imprimindo os modelos ali, né? Outra mudança, hein? Primeira mudança, acabou a moldagem. Segunda mudança, já não tem mais gesso, não tem aquela distorção material. E aí, hoje, né, a gente tem uma fresadora aí passando na tela que ela faz exatamente o que está no computador, ela passa para o material. Então, aquele planejamento, não ficou como eu queria, está fora do padrão, não encaixa tão bem. Não, é tudo feito no computador, né? E é muito difícil dar distorção, né? Quando tudo bem calibrado. E aí é o caso finalizado, né? Já com uma gengiva artificial, com a cor do dente correta, o dente maquiado e exatamente igual estava no computador ali. Nossa, lindo, hein? Isso aí é uma peça de zircônia, né? Hoje em dia, o metal ele já está sendo
abolido ali, porque é um metal, ele é escuro, né? E antigamente a gente olhava aqueles dentes cinza, meio acinzentado, a gente não sabia por quê. Sim. Às vezes a falta de espaço no preparo faz com que, por translucidez, apareça o metal no fundo, e aí é o que acaba cinzentando muitas vezes o dente. É um trabalho artesanal, né? Já sem metal, tudo branquinho. Isso aí. E é no pincel ainda faz a finalização. Faz a finalização dente a dente ali, com que não ainda aboliu a mão humana, né? Tudo tem um processo manual ainda. Olha aí que maravilha. O que mais que você trouxe para nós aí? Então, trouxe isso. Olha lá. Não, você trouxe o conta. Isso é para depois, né? Isso daí eu posso falar, né? Além do laboratório, né? Eu sou um empresário da odontologia, né? Tenho essa parceria de atender na Clínica Cell. Mas fora isso, eu tenho um laboratório que chama Ateliê Diamond, que é inclusive onde foram passadas essas imagens ali. E eu tenho uma empresa de tecnologia de inteligência artificial que auxilia na odontologia também, né? Então, os amigos profissionais aí que são dentistas, né? Que precisam fazer um aquecimento de leads, né? Novos contatos. A gente tem hoje agentes virtuais de inteligência artificial especializado na tua empresa. Então, a gente consegue, através de um briefing ali, pegar todas as ideias, dentistas que atendem, o que eles fazem, e aí a gente alimenta tudo isso, e aí você vem a ter um chat GPT especializado na tua clínica. Então, ele te auxilia em toda a triagem de paciente e tudo mais. Ó, que legal. Inclusive, né, estamos fazendo os testes iniciais aí, vai começar junto à Cell, para que a gente possa atender, principalmente, né, acho que de uma forma geral, mas é muito comum no final de semana, no sábado, no domingo, à noite, de madrugada, você tá ali olhando, pô, queria marcar, lembrei do dentista, pô, queria fazer esse agendamento, estava lá navegando na rede social, cliquei, você quer agendar, você quer ser atendido ali também, né? Naquele horário que você está disponível, então a inteligência artificial, né? Ela vem com isso. As ideias, às vezes, está deitado com a esposa ali na cama, assistindo um filme, às vezes começa, puxa, tô com um dente incomodando. O cara vai lá, pega lá e acha o Insta da Cell. E aí ele manda mensagem, já entrou segunda-feira, ele já nem lembra mais do dente dele, e aí às vezes a gente responde ele na segunda-feira, ele já não está mais ali. E já com a inteligência artificial, ele vai sair com agendamento. Então, ele já vai sair com horário marcado. Então, ele vai resolver aquilo ali na hora que ele precisar resolver. Ele não vai ficar esperando para depois vir aquele incômodo, na hora que tomar a cerveja gelada, lembrar do dente e vir atrás do dentista. Ele já vai estar no ato sendo agendado. Já sai com um problema resolvido. Você vê, nós estamos falando de tecnologia, né? Não só na confecção do seu dente, da prótese, mas também no atendimento, né? Lá no primeiro contato com a gente até o último contato, né? Olha como a tecnologia hoje está presente e fazendo parte do nosso dia a dia, na nossa rotina dentro da clínica também. Isso aí. E o Dr. Vitor Ushikawa? E aí, doutor? Hoje está com a gente já há bastante tempo, né? Acho que os nossos colegas profissionais é um dos mais antigos que está com a gente. Nossa parceria já é de longa data. Já está fazendo bodas, né? De 5 anos aí. E aí. Hoje, doutor Vitor Ushikawa, o que te move quando você acorda de manhã, que você tem uma clareza do seu porquê diário, né? O que te move hoje a fazer o que você faz? Após, né, o Hugo é um cara bem legal que ele traz todo mundo da equipe, a gente tem lá, ele traz para reflexão do dia a dia. Às vezes a gente não pensa nisso, né? E hoje em dia o Hugo traz esses momentos nas nossas reuniões mensais ali para a gente refletir um pouco sobre isso, né? E aí são questões que a gente já vem lidando, né? E antes tratava como, às vezes, lógico, muda o sorriso e tal, mas tratava como ganha-pão. Pô, é trabalho, né? E quando a gente coloca o nome trabalho, a gente coloca um peso em cima daquilo, né? Então, hoje eu saio de casa, realmente, eu fico até arrepiado em falar, que eu saio realmente para mudar a vida de alguém. E isso, cara, isso tem outro peso,
sabe? Se você acordar de manhã e falar assim, hoje eu vou fazer tudo que eu posso pelo paciente. E meus pacientes sabem disso. Então, a gente tem essa conexão, porque como a clínica tem um fluxo de andamento, a gente não fica vendendo, oferecendo tratamento para o paciente, né? A gente está focado naquilo que o paciente contratou lá embaixo. Então, o meu foco é entregar o melhor trabalho que eu posso entregar, independente do valor, independente do caso se é grande ou pequeno, né? Aquela pessoa que está ali é a parte mais importante do meu dia, é atender de forma que eu atenderia meu pai e minha mãe. Se eu entrego para o meu pai e minha mãe, pode ter certeza que eu entrego para você. Tipo, acho que é esse que é o peso. Então, de manhã cedo, quando eu acordo, tô cansado, tô lá, dia a dia e tal, acordei, eu falo que hoje eu tenho que ser um super-herói, tenho que mudar a vida de alguém, né? E aí eu falo para Deus que quem vai atender vai ser Deus também, né? Que eu tô ali para ser um instrumento dele, e isso também tira um peso, né? E aí só tem dado certo, né? Graças a Deus, né? Tem. Porque o que a gente fala é de sucesso, né? Sucesso. Sucesso. E o que é sucesso para você? Sucesso para mim é tá preenchido nas 3 áreas da minha vida, espiritual, físico, né, e mental, né? Eu acho que é os 3 pilares hoje que é sucesso para mim. Quando eu tenho o equilíbrio entre esses 3, eu tô tendo sucesso. Muito legal, né? A gente tem essa consciência, clareza, a gente tá falando de propósito, sucesso. E quando você pensa assim, você traz para nós hoje, assim, que você tem recordação de quais foram os 3 momentos mais mágicos aí da sua vida? O mais mágico de todos foi a formação, né? Pegar o canudo lá em cima, né? Que foi, tipo assim, uma provação para mim mesmo que eu posso ser o que eu quiser ser, né? Ninguém pode me parar, né? Então, madrugadas estudando, geralmente na escola a gente não leva a sério, né? Só que no dia que eu sentei na cadeira para estudar, eu falei, eu realmente vou aprender isso aqui, né? Eu tenho meus pupilos lá da CEL, que é o pessoal que a gente vai treinando eles, né? Os estagiários, né? Um abraço para eles, que eles falaram que iam assistir meu podcast aqui. São os nossos anjos da guarda, né? Eu falei para eles, inclusive semana passada, eu acho, que quando eu sentei no primeiro dia de aula, eu olhei para aquilo que o professor estava explicando e falei, eu tenho que realmente aprender isso de verdade, porque eu vou atender uma pessoa, é um ser humano que está ali, entendeu? Então, eu realmente estudei, né, e aprendi realmente sobre odontologia. Então, eles perguntam coisas que não é da minha área e eu sei responder para eles. Cara, tu é uma enciclopédia, como que tu sabe disso? Eu sei, porque eu já tive clínica. Então, quando você tem clínica, você tem que saber fazer tudo. Você não pode falar, não, só vou fazer isso aqui, eu não vou abrir um canal, né? Então, você é obrigado a aprender. E desde esse primeiro dia eu falei, cara, é um ser humano que vai estar ali e eu vou ser o melhor que eu puder ser. E nisso engolia os livros, estudava com o pessoal e aí foi o meu primeiro grande sucesso, foi realmente me formar. É um momento mágico. O segundo foi ter podido viajar para o exterior, que é uma coisa que é fora da realidade assim da minha família, né? Inclusive estou muito feliz que minha mãe vai pela primeira vez para os Estados Unidos agora, dia 27. Olha que legal. E é uma grande vitória para nós, porque é um marco assim, na vida das pessoas, né? Você poder viajar e conhecer uma nova cultura e tal, né? E o terceiro é as conquistas, né? Tipo, material mesmo, de ter a própria casa, de ter um carro legal para andar, né? Recentemente, né? Casa nova, né? Casa Parabéns. nova, tudo. E é isso. Então, são as 3 coisas aí que foram grandes marcos. E quando você pensa em 3 momentos mágicos, a gente pode pensar também em 3 momentos difíceis, assim, os mais desafiadores que você teve, que você se recorda. Alguns, né? Alguns. O momento mais difícil, faculdade, sem dúvida. Eu acho que o segundo mais difícil é empreender quando você
vem exatamente do zero, assim, né? Do zero não porque, assim, pelo menos faculdade, né? E tudo antes de eu me formar. Eu tive a assessoria dos meus pais, mas o dia que eu peguei o diploma eu falei, nunca mais peço dinheiro, agora eu vou ajudar minha família. E aí, empreender sem ter recurso é loucura. E sem ter nome limpo também, né? Porque no passado a gente acaba tendo que ajudar nossos pais, então ele vai montando um negócio, acaba envolvendo o nome da família e tal, e a gente foi... acabou sujando o nome ali, e então foi realmente do negativo que eu vim, né? E, cara, e me deixou mais forte, então os momentos mais difíceis foi olhar que o negócio estava no meio do caminho e não tinha para onde pedir ajuda, entendeu? E uma das coisas mais importantes que aconteceram num fato desse foi, tipo, meu pai falar para mim assim, filho, eu não tenho dúvida que você vai conseguir, entendeu? Tipo, naquele momento eu precisava realmente de dinheiro para empreender, para conseguir tocar meus negócios, só que eu sabia que do meu pai eu tinha que... alguma coisa ele tinha para me passar. E só do fato dele falar que confiava em mim, que ele acreditava no filho que ele tinha e tal, foi a maior energia que eu pude receber naquele momento, né? E construí clínica, tive sucesso, né? E aí foi o segundo baque na minha vida, foi uma separação de 10 anos que eu tive e que eu comecei do zero de novo. Só que o que eu levei 10 anos para construir, eu construí a mesma coisa em 4. Porque lá atrás eu tive o suporte daquele meu pai. Tu não já conseguiu, tu consegue e tal. E aí isso me motivou. E aí eu não quis empreender como dentista, né? Quis empreender na área da odontologia e acabei indo para a área do laboratório. E agora também da parte digital, né? E é isso, acho que então são os momentos difíceis, né, da nossa vida. Você vê que o momento mais mágico está também entrelado, gerando o teu momento mais difícil, né? A faculdade, por exemplo, né? Já era um momento difícil que foi, mais ao mesmo tempo, te proporcionou na hora da formatura um momento mágico, né? Isso as aí. recordações. Se você pudesse dar um salto no tempo, no passado ou no futuro, para que momento você iria? E se você mudaria alguma coisa? Não, eu acho que se a gente ficar focado no passado, a gente não evolui. E se a gente ficar muito no presente, a gente também não evolui porque a gente fica com ansiedade. Então eu acho que o que eu posso fazer hoje para o meu futuro ser melhor, e então eu foco mais no presente mesmo. E a pergunta é? Se você pudesse voltar no tempo ou dar um salto no tempo, algum dia que você voltaria, que você tem vontade de voltar, relembrar, reviver, ou alguma data que você, lá na frente eu gostaria de estar fazendo isso? Eu acho que no futuro eu realmente ter a minha família de fato, né? Hoje eu já sou noivo, estou para casar. Inclusive um beijo para Isabela. E no futuro verão filhos aí, se Deus quiser. Então eu acho que seria pegar meu filho no colo, né? E realmente, que é o que motiva eu também todos os dias a empreender mais, em conquistar mais coisas e para dar um conforto para minha família. Eu acho que essa que é a palavra. Muito bom, que legal, né? E hoje, então, na sua essência, assim, o que você sente que você, né, faz que mais impacta as pessoas próximas a você? Amigos, clientes, família, pacientes. Eu acho que é a verdade, né? Eu sou um cara verdadeiro, né? Se eu tô feliz, dá pra ver na minha cara que eu tô feliz. Se eu tô estressado, eu tô estressado, né? Então eu acho que eu sou um amigo fiel, né? Doa quem doer, se pedir minha opinião, é faca na caveira. E eu acho que é uma virtude isso, né? Sim. Você ser transparente e ser verdadeiro. Isso.
por acaso você está lá no seu laboratório, daí você abre um armário assim, você vê uma lâmpada mágica no meio de toda aquela tecnologia e você passa a mão e você tem direito a fazer um pedido para o gênio da lâmpada. Ele falou que tua vida já está muito boa para 3. Um pedido. Que pedido seria esse? Saúde. Eu acho que o resto a gente corre atrás, né? A saúde é uma coisa que está fora do nosso controle. A gente consegue minimizar, mas quando a gente menos espera, a gente pode ser surpreendido, né? Então, aqueles 3 pontos que eu te falei, né? Um é cuidar da saúde para se manter, minimizar os problemas futuros. Jota fala muito, né? Tem essa tríade de saúde, família e trabalho, né? E diz muito assim, não inverta a ordem. Não quer dizer que a saúde, o trabalho e a família têm um peso diferente. Eles são um é tão importante quanto o outro, né? Mas se você não inverta a ordem, porque se você negligenciar a tua saúde, você não vai ter tempo e força para sustentar a tua família e o seu trabalho, né? E o excesso do trabalho vai prejudicar a tua saúde, claro. Mas não inverta a ordem. Saúde é um belo pedido. É isso aí. Né? E já que estamos falando em fazer pedidos, você tem a oportunidade de sentar na frente de um grande sábio, talvez o maior sábio do mundo, e fazer um pedido. Você vai tomar um café com ele agora, tal, pode sentar à mesa. Quem seria esse sábio e o que você perguntaria para ele? Sem dúvida seria Deus, né? Eu já sento com ele, né? E as respostas às vezes a gente não entende na hora, mas as respostas vêm. Se você estiver aberto ali para conversar com ele, né? Às vezes através, sei lá, abrindo uma Bíblia ali, tem uma mensagem que vocês falam, acho que era o que eu precisava ouvir. Então, seria Deus, né? É direto na fonte, né? É, direto na fonte. Ele sabe melhor de mim do que eu mesmo, né? Às vezes a gente não entende o que está acontecendo naquele momento, mas é tudo para o nosso crescimento, sabe? Cada dia que passa, eu tenho evoluído nessa busca incessante de ser um homem melhor mesmo. Então, acho que é Deus mesmo, não tem outro guru melhor do que ele. Top! Agora nós temos um quadro aqui onde nós vamos fazer perguntas direto ao ponto sobre mitos e verdades, sim. Mitos e verdades sobre as lentes de porcelana, sobre os protocolos, sobre os dentes, sobre a prótese, sobre o meu dente que eu quero mudar aqui, né? Então agora direto com o especialista, Dr. Ushikawa. Isso aí. Eu vou fazer meus dentes e eles vão ficar muito artificial. Por isso que eu não fiz ainda, porque fica muito artificial. Isso é mito ou é verdade? Isso é mito. Mito. Pare de falar da grama do outro, do jardim, sabe? Você fica, o dente do fulano é mais branco que o meu, ou o dente é mais escuro do que o seu. Quando a gente vai começar um caso, né, a gente pega as características do paciente, né? Às vezes ele traz uma foto de algum amigo que ele fez, algum artista, né? Ou mesmo ele fala, cara, eu quero que pareça natural. Então, quando você vê um dente meio que de jogador de futebol, inclusive tem moda para dente, né? E essa moda já passou, né? A maioria das pessoas vem querendo o dente bem branco, né? E as pessoas que lá atrás fizeram isso hoje já vêm na selva para trocar porque querem mais natural, né? Então é mito, né? O dente é o paciente que escolhe muitas vezes a cor, o formato, né? A gente auxilia, a gente tira as medidas, faz tudo dentro da odontologia, dentro da mecânica, né? Mas a cor é o paciente que diz. Muito bom. Mais um mito ou verdade sobre os seus implantes dentários. Doutor Ushikawa, quando eu faço o protocolo, aqueles dentes fixos apoiados nos implantes, fica mau cheiro, fica mau gosto na boca. É mito, né? Pode acontecer? Pode, né? Se o paciente ele já vinha de um histórico que ele não cuidava dos dentes, ele não escovava direito, acúmulo de placa, né? A gente sabe que muitas vezes ele não vai mudar o hábito dele, sabe? Sabe quem que muda o hábito? Quando ele sente
por exemplo, para pagar uma prótese. Quando ele sente que está saindo do bolso dele a negligência de anos, né? E vem lá, a conta chegou para ele e ele fala, pô, eu gastei uma grana, agora eu tenho que cuidar. E aí ele vem, pô, o que eu faço para melhorar? Aí ele passa depois de um mês, revisão, vem aqui, como que eu tô? Tô cuidando direitinho? Não tô, né? Existem ferramentas para minimizar isso, né? Parte de Waterpik, né? A gente ensina o paciente a higienização. Inclusive você que não sabe como higienizar, você pode marcar um horário. A gente vai gastar 1 hora, você traz todas essas ferramentas de casa e fala assim, como que eu uso isso aqui? E a gente ensina passo a passo, tá? Isso é verdade. Pronto, tem um compromisso agora, feito o convite para que você possa garantir a manutenção do seu trabalho, dos seus dentes, para que não tenha esse problema, né? Sabe quando que eu aprendi a escovar o dente? Na faculdade? Na faculdade. Tipo assim, fui em alguns dentistas, não tô acusando de nada, mas não é cultural. a gente aprende realmente na faculdade de odontologia, né? O pai fala como que escova e tal, só que a gente vai realmente aprender na faculdade. Então, você que tem essa dúvida, você pode perguntar para o seu dentista também como que eu faço a higienização. Muito bom. Dr. Vitor responde mito ou verdade agora? Dr. Vitor, para eu livrar-me, né? Para eu me livrar dessa dentadura, dessa ponte móvel, fazer os meus implantes, meus dentes fixos, eu vou sofrer demais. É por isso que eu não faço. É mito ou é verdade? Olha, tá sofrendo já antes de fazer, né? Se tá fazendo um protocolo, tá trocando, é porque tem desconforto, né? Eu falo que com planejamento correto, fazendo o repouso correto, tomando as medicações que o Dr. Dani passa com bastante carinho, bastante atenção. Cada paciente é de um jeito, né? Não é aquela receita de bolo para todo mundo. Então, paciente que tem um repouso, que cuida direitinho, não tem dor nenhuma. Prestou atenção, salvou essa, copiou essa. E olha que a gente faz 20 e poucos casos por mês de protocolo. É bastante. É bastante. Boa, doutor Vitor responde agora aquela dúvida cruel que talvez você esteja tendo. Você falar assim, a gente escuta isso, tá? Com certa frequência. Doutor Vitor vai responder se é mito ou se é verdade. Doutor Vitor, eu fiz meus implantes dentários agora. Graças a Deus, tá lindo, maravilhoso. Estou livre do dentista. Nunca mais preciso voltar aqui. Isso é mito ou é verdade? Isso daí ou é historinha... É mito, né? O cara vai lá, tira o carro zero na concessionária e fala, eu nunca mais vou trocar o óleo. E o carro é zero. E vai dar problema, mesmo sendo zero. Então, o que a gente fala, né? No início, é tudo... a pessoa está se acostumando, né? Então, o que é prótese? Tudo que você perdeu e vai repor é uma prótese, né? Então, perdeu um braço, vai repor, é uma prótese. O dente é a mesma coisa. Então, esse cuidado e essas revisões que a gente propõe não é porque a gente quer que o paciente seja fiel e venha, é porque é realmente uma necessidade, né? A roda do carro, às vezes, ela precisa ser reapertada, né? Então, a prótese, ela é parafusada como se fosse uma roda do carro. Ali se parafusa ela e você, às vezes, tem que rever se está tudo firme, reapertar. Por quê? Porque se ela estiver solta e você estiver dirigindo, uma hora essa roda pode cair. Então, é sempre um alerta o paciente estar periodicamente observando o que ele está sentindo. Às vezes, do nada, ele começa a sentir que o toque está forte numa determinada posição. E ele fica com isso e não fala nada. Pô, uma hora esse dente vai quebrar, vai ficar marretando um único ponto. Então, vem na clínica, pô, eu sinto que toca aqui um pouquinho. Às vezes, em 20 minutos, a gente faz o ajuste. Às vezes, a gente pode escanear a boca do paciente, ver o contato, aonde está sendo forte, realmente, porque às vezes o paciente não tem essa sensibilidade de apontar, é aqui ou aqui, eu sinto que tem uma coisa diferente. A gente pode escanear, ver o toque dele e fazer o ajuste com precisão. Muito bom, super esclarecido. E aí você está se perguntando agora, doutor Vitor,
Implante dentários, protocolos, esses dentes fixos, maravilhosos, isso é coisa para rico, isso é muito caro. Isso é mito ou isso é uma verdade? Hoje em dia, parece que o cenário mudou, né? Hoje em dia, a Cell, ela tem aquela visão de que às vezes é intocável, um prédio muito chique e eu às vezes não consigo fazer. E hoje eu vejo que a realidade dos nossos pacientes são classe média, né? Pessoas que realmente ali estão com o propósito de arrumar. Eles falam, não, eu vou pagar às vezes um pouco mais caro ou vou fazer um tratamento numa clínica referência porque eu quero resolver meu problema uma vez por todas, né? Então ali é causística, né? Que a gente fala, a gente faz muito isso. Então a gente tem o histórico e a gente vê que os valores hoje está muito mais acessível, né? Antigamente era cotado em dólar, era e tal, e hoje em dia a gente está mais acessível. Acessível. Muito bom. Você acabou de escutar e é a mais pura verdade. Eu diria para você, inclusive, complementando o Dr. Vitor falou, se você quer, se você realmente deseja, você move montanhas, porque você vai se programar, você vai fazer isso ser sua prioridade, vai deixar de ficar pensando e fazendo mil e uma coisas e focar em você, porque esse é o seu momento. E para nós terminarmos agora a nossa última dúvida, se é mito, se é verdade. Dr. Vitor, quando eu faço os implantes, meus protocolos, eu sinto, eu não sei, já me falaram, eu não sei, tenho a impressão que é muito difícil de eu me adaptar com esse negócio aí. Isso é mito ou é verdade? Isso é mito, né? O paciente pode se acostumar. A velocidade vai depender dele, porque como é uma prótese, o paciente tem que experimentar, ele tem que usar, ele tem que se permitir, ele tem que aprender a falar muitas vezes, fazer teste de fonética, cantar em casa, né? Começar com alimentos mais tranquilos para mastigar, por quê? Porque às vezes ele acaba se mordendo, quando se morde, incha um pouquinho, aí morde algumas vezes na mesma região, né? Pô, me mordi muito. É normal, é tudo questão de... É a minha realidade hoje, eu perdi meus dentes, então eu vou ter que me acostumar com isso. E aí, quando a gente acerta todas as funções, né, todas as medidas, tudo certinho, acaba que acostuma muito rápido, né? O paciente hoje em dia não consegue mais ficar sem, fala, pô, nem acredito que eu coloquei um protocolo, porque hoje estou 100% acostumado. Não sei viver mais sem. Se você se adaptou a uma ponte móvel com um grampo metálico, uma dentadura, que só da boca cheio de resina, aquele palato preenchido. Entra farofa por baixo, não tem que sair do churrasco para limpar. Negócio que se mexe na boca, como que você não vai se adaptar a um trabalho fixo que imita, que copia os seus dentes naturais? Muito bom, muito esclarecedor hoje, tiramos muitas dúvidas, né? Falamos muito aqui sobre tecnologia, sobre novidades, em que fase a odontologia está, desmistificando um monte de crenças, de historinhas mentirosas que falam por aí, que o seu vizinho fala, justamente, eu acho que isso é uma invejinha do vizinho, que ele não quer, porque ele está bem, ele não quer que você fique bem também. Eu acho que sempre, né, aquela história que eu quero estar com o carro mais bonito da vizinhança, quero estar com o sorriso mais bonito, fica contando historinha mentirosa. Então, nós estamos prontos aqui para desmistificar e chutar essas muletas, essas desculpas que você está dando para você não iniciar agora. E aproveitando que nós estamos com o Dr. Vitor aqui, gostaria de fazer, Dr. Vitor, a última pergunta para você hoje. Se você tem hoje, você ganhou uma passagem para Marte e você pode levar, né? Então, eu gostaria de saber quem você levaria com você e o que você levaria para essa temporada em Marte. Eu levaria, sem dúvida, a minha noiva, né? Porque é com ela que eu vou passar o resto da minha vida, né? Então, os filhos vão nascerem, vão crescer, vão se desenvolver, vão embora e quem vai ficar vai ser ela, né? Então, levaria ela e levaria um violãozinho para tocar para ela. Então, se você levaria um violão, é com ele que nós vamos, né? Pega lá, então, quem você levaria, seu melhor amigo. Vixe, aí? Maria.
porque é justamente, né, preparando-se para ir para Marte com a sua digníssima noiva e com o seu violão, que eu gostaria que você deixasse a sua última mensagem de despedida para quem está nos assistindo e depois qual seria a primeira música que você tocaria em Marte. Olha, como eu fui para Marte e deixei um monte de gente por aí sorrindo, né? É a mesma música do começo. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não duvido não, que não foi por acaso. Seu amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Agora só o Hugo. Aê! Seu novo sorriso lá na Cell Odontologia. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, por ter ficado até agora conosco. Muito obrigado, mano velho. Obrigado. E só um minutinho que o Dr. Vitor já vai chamar você para ser atendido, hein? Então você que está aqui na nossa recepção também, né? Aqui na nossa sala de espera, está sempre ali assistindo o nosso conteúdo. Você hoje conhecer um pouquinho mais lá no fundinho, na essência, né? No detalhinho, o Dr. Vitor Chical faz parte do nosso time, maravilhoso. Tenho certeza que você escutou aqui que você vai receber o melhor cuidado do mundo. Seja muito bem-vindo à sua casa, que é aqui a nossa clínica Cell. E é com muito carinho e com essa canção, né? E depois de tanto tempo junto aqui ao lado desse grande profissional, que nós encerramos mais um episódio hoje. Eu que agradeço a oportunidade aí. Um abraço, até mais. Obrigado.